Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos de volta, não somente com você, mas também no Brasil. Cheguei ontem de viagem, graças a Deus foi uma bênção. Daqui a pouco eu volto de novo para Israel, daqui a alguns dias, mas eu trouxe muita experiência boa, vou postar para vocês algumas coisas ainda da viagem aí nas redes sociais, e de quebra já cheguei aqui com uma novidade maravilhosa, que é ver as primeiras fotos da construção do Museu de Arqueologia do NASP, o MAB. E você sabe que muitos de vocês estão me ajudando a construir esse museu aí a partir da sua inscrição nos cursos que eu estou dando. Eu vou postar lá no Instagram, então você corre lá no Instagram que eu já comecei a colocar algumas fotos ali das primeiras fundações, dos primeiros movimentos, da tapadeira e tudo que eles estão fazendo ali. Eu vou postar sempre um diário da construção do museu. E muito obrigado a você que está me ajudando a realizar esse sonho através da sua inscrição nos cursos que eu dou da internet. Na verdade foram só dois, né? Um sobre Introdução à Arqueologia, que já esgotou, e agora a Bíblia comentada com Rodrigo Silva, que eu vou deixar aqui no descritor o link para você se inscrever. Já somos mais de 7.000 alunos, mas ainda há espaço para você. E não se preocupe com as aulas que eu já dei, que elas vão ficar sempre ali linkadas na plataforma, então você pode assistir às aulas anteriores, repetir a aula quantas vezes você quiser, e eu vou comentando a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Eu conto com você, tá bem? Você de quebra ajuda na construção do museu e eu passo para você o conhecimento bíblico que com a graça de Deus eu fui adquirindo, tá bom? Olhando o contexto, a língua original da Bíblia, os achados arqueológicos, as passagens de difícil interpretação, a opinião dos mais diferentes comentaristas, e eu trouxe mais coisa lá de Israel para incorporar nesse curso aí, nesse estudo, tá bom? É uma assinatura, olha aqui, e você, no link que eu vou deixar aqui no descritor do vídeo, você vai ver, tá bom? Bom, hoje eu quero, mais uma vez, fazer uma análise de um filme. Raramente eu faço análise de filme ou de seriados, mas às vezes eu acabo fazendo. A cultura pop, ela tem também algo que me permite um diálogo com a juventude. Por que não lançar mão dele? Né? Por que não lançar mão dele? É lógico que eu confesso a vocês que eu fico um pouco receoso quando vou fazer análise de filmes. Eu me lembro agora de 3 que eu fiz, se eu não me engano, se a minha memória não estiver me traindo. Eu fiz uma análise do Nada Ortodoxa, que foi aquele seriado, não é isso? Fiz uma análise do filme Não Olhe Pra Cima, e agora eu quero fazer uma análise do filme Eternals, um filme que a Marvel lançou, foi no final de 2021 ou início de 2022, se não me engano. Mas como eu falei com vocês, fazer análise de filmes, eu vejo benefícios por um lado e riscos para o outro. Vou começar pelos riscos. O risco que eu posso ter de fazer análise de filme é que muitos podem pensar assim, o Rodrigo agora trocou a Bíblia por Hollywood, trocou agora a arqueologia por Netflix, só fica falando de filme e tudo mais e tal. Não, eu não mudei a minha linha, mas alguns podem pensar que sim. O segundo risco é que eu não sou crítico de cinema. E já vou deixar para vocês aqui algumas informações. Se você não quer spoiler sobre o filme Eternals, então não assista esse meu vídeo até o final não, porque eu temo, numa escorregadela, eu vou tentar não fazer isso, numa escorregadela dar algum spoiler, tá bom? Um outro problema é que eu não fiz uma análise de quem produziu o filme. Se você me perguntar, Rodrigo, quem foi o roteirista, quem produziu, quando foi lançado, as comparações entre o atual Eternals e aquele anterior dos anos 70, dos gibis, eu me lembro alguma coisa de quando eu era criança, que a gente via lá, porque eu lembro que meu irmão tinha uma caixa de revistas sempre escondida, né? E a gente queria ver aquelas revistas ali e tudo mais, eles trancavam, ele tinha uma coleção de revistas em quadrinho. E alguém deve estar pensando, e tinha revista pornográfica também, né? Não, isso até que não, eu fui uma criança muito pudica, mas as revistas em quadrinhos eram um tesouro. Eu lembro que o meu vizinho também, o irmão dele também tinha uma caixa de revistas em quadrinhos que guardava com cadeado, e aquele negócio, aquela vontade, aquela coisa proibida que se tornava tentadora, né? E eu lembro de ter lido algumas coisas do Marvel, e tem alguma coisa que está diferente mesmo, mas não é um conhecimento profundo que eu posso fazer uma comparação entre o que mudou da série original para o cinema agora. Então pode ser que eu fale até alguma coisinha meio imprecisa aqui. E pode ser que eu deixe algumas lacunas, alguma coisa eu vou falar para você assim, olha, eu acho que a intenção do diretor pode ter sido essa. Aí se você é mais especialista em cultura nerd do que eu, em cultura pop, então
Coloque no descritor aqui, Rodrigo, é isso mesmo. O diretor deu uma entrevista na People que falou isso. Não, Rodrigo, você está equivocado. Coloca aqui, tá certo? Um terceiro risco que eu corro ao assumir uma análise de um filme é que alguns podem pensar que eu estou fazendo agora um incentivo para que a garotada aí assista de tudo sem crivo nenhum. Não, não se trata disso. Tem coisas que eu, quando descubro, eu me recuso a assistir, mesmo talvez nos primeiros minutos ali. Por exemplo, aquele filme Round Six, tá todo mundo comentando aí, um seriado, né? Depois que eu conversei com 2 pessoas que assistiram e me falaram mais ou menos qual o conteúdo do Round Six, eu sinceramente posso até mudar de opinião amanhã, tá bom? Dei-me beneplácito. Mas até a data de hoje, não, eu não quero perder tempo com aquilo, vai me fazer mal assistir aquilo ali. Vai me fazer mal. Quando é uma coisa que eu sei que vai me fazer mal, eu já fico com o pé atrás. Agora, com isto colocado, eu tenho também alguns desafios aqui que me levam para as vantagens. Em primeiro lugar, eu fico pensando, a juventude de modo geral, os adolescentes estão consumindo esse tipo de coisa, tá certo? Se alguém um pouco mais adulto, com talvez uma base filosófica ou judaico-cristã mais aguçada, não faz para eles um comentário sobre aquilo que eles estão consumindo, será que eles vão perceber? Tá certo? Será que eles vão perceber? Então, será que é vantagem, é tão sábio ficar realmente numa bolha cultural em relação a tudo que os jovens estão consumindo? Então, eu tenho aqui que lidar com muito cuidado com o que eu vou dizer para criar um equilíbrio sadio, não um equilíbrio patológico ou um desequilíbrio patológico. Até que ponto, é uma pergunta honesta que eu faço, até que ponto eu tenho que estar alienado de tudo que a juventude consome, ou até que ponto eu tenho que conhecer, pelo menos, alguma coisa do que eles consomem, até para dar para eles uma opinião de alguém que é de outra geração e tem uma fundamentação bíblico-cristã talvez maior do que a que eles têm. Eu tive esse mesmo dilema quando o Dan Brown lançou o livro O Código da Vinci, que eu fiquei, puxa, eu vou ler isso aqui, mas eu lembro que eu tinha um monte de adolescentes alunos que liam aquilo ali e começaram muitos deles a apresentarem dúvidas em relação à historicidade da Bíblia por causa do livro O Código da Vinci. Então eu fui obrigado a ler o livro e não somente li, como fiz uma palestra, e o primeiro programa Evidências que eu gravei lá em Jacareí foi sobre o Código da Vinci. É lógico que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e nem por isso ele deu opinião sobre tudo, ele deu palpite sobre tudo. Houve coisas que Jesus se prontificou, falou, se posicionou, houve coisas que ele não disse nada. Então, por que eu agora vou falar de tudo? E aqui é um risco, porque a gente que está na internet, todo mundo quer uma opinião sobre tudo, até sobre coisas que não são minha área. Né? O ministro Paulo Guedes tomou uma decisão lá sobre economia, querem que eu me posicione a respeito daquilo. Aí, daqui a pouquinho, lançam um pacote sobre isso aqui, ou um camarada bate num homem negro lá no Rio Grande do Sul, eu tenho que me posicionar. Quer dizer, eu tenho que tomar cuidado para não virar uma salada de frutas. Então eu tenho num extremo permitir que o meu canal vire uma salada de frutas aí, que não diga nada com nada e eu acabe falando bobagem sobre áreas que eu não domino, ou um outro extremo, eu ficar tão alienado, tão fechado, que eu não emita a minha opinião sobre coisas temáticas que estão norteando o comportamento dos jovens. Então eu pensei, algumas coisas é importante a gente assistir até para poder dar para eles uma visão, quem sabe, bíblico-cristã, diferente da que ele teria se fosse deixado sozinho ali. E assim eu fiz com o Eternals. Eu assisti o Eternals agora no avião, porque 13 horas de voo desde Istambul até São Paulo, você não tem muita coisa a fazer senão assistir filme, porque até para ler livro é complicado. Você vai acender sua luz ali de madrugada, vai acordar as pessoas do lado. Então eu assisti o Eternals. E quando eu assisti, eu achei tão interessante, desafiante o que eu vi, que eu falei, não, eu tenho que fazer uma análise desse filme. Já que eu fiz o Não Olhe Pra Cima, vou fazer desse aqui também. E a primeira coisa que eu comecei a ver, que já me chamou a atenção, foi a cosmogonia que apresenta ali. A primeira frase é da Bíblia. No princípio. Aí começa uma cosmogonia sumeriana. Muito parecida com a época do Gilgamesh, do Enuma Elish, sabe? Começa muito parecido ali. Aí depois começa o filme. E é uma salada de frutas o filme, sabe? Uma salada de temática. Eu não sei se os diretores quiseram ser
politicamente corretos demais, mas eles misturam hinduísmo com cultura nórdica, com cultura asteca, cultura indiana, já falei, grega, cultura atual, tem triunfalismo americano. Os personagens têm de tudo um pouco. Tem um super-herói surdo-mudo, uma super-heroína surda-muda, tem um dos super-heróis lá, o Fastos, é homossexual, tem uma relação homoafetiva. Você tem uma menina, que é uma versão feminina, a Sprite, do Peter Pan, né? Um menino que nunca cresce, só que ela quer crescer, mas para crescer ela tem que pagar um preço. Tem versão do Peter Pan, tem tudo dali um pouco. E também tem Bíblia. E aí que eu comecei a pensar, interessante, por que essa síntese? O que estaria por detrás dos diretores, dos roteiristas, colocar essa síntese de tudo? E se você for olhar, apesar da síntese que tem de várias filosofias, várias cosmovisões, você tem uma costura bíblica. Deixe-me apenas explicar uma coisa. Eu citei a palavra cosmogonia aqui, eu vou falar com você qual o significado dessa palavra. Cosmologia é uma análise de como é o cosmos, como é o universo. Então você pode ter uma cosmologia científica, você pode ter uma cosmologia mitológica, cosmologia científica. O universo tem 200 bilhões de estrelas e 200 bilhões de galáxias, né, aproximadamente. O universo, isso é ciência, cosmologia científica. Uma cosmologia mitológica já é aquela que acha, por exemplo, aquela cosmologia hindu, que acredita que a Terra estava sobre o ombro de elefantes, que por sua vez estavam sobre tartarugas marinhas. E quando as tartarugas movimentavam, davam ali os terremotos. Já a cosmologia científica vai dizer que não, que os terremotos são resultado da tectônica de placas e tudo mais. Essa é a diferença. Agora, cosmogonia, que foi a palavra que eu usei, a cosmogonia já é diferente. A cosmogonia conta a origem mitológica do cosmos e dos deuses, tá bom? Do cosmos e dos deuses. A única cosmogonia que é diferente de todas as outras é a bíblica, que ela fala da origem do cosmos, mas não tem origem de Deus. Deus é anterior a tudo, ele nunca teve princípio. Os deuses das outras mitologias não, eles tiveram um princípio, sejam como forças siderais, sejam como filhos do universo. E é nessa bagunça toda aí que você vê no início, coloca a primeira frase da Bíblia, depois começa uma cosmogonia que me lembra ali a cosmogonia sumeriana, do Gilgamesh, tanto é que vai ter um dos personagens, é o Gilgamesh. Aí eu comecei a prestar atenção em todos os personagens ali, e comecei a lembrar de Eclesiastes 1, verso 9, que diz que não há nada novo debaixo do sol. Bom, se não há nada novo debaixo do sol, será que Hollywood não está fazendo hoje o que no passado alguns detratores ou desvirtuadores da verdade não estavam fazendo? Bom, vamos analisar com calma. Eu vi os personagens ali, até anotei, eu estou com as anotações aqui porque a minha mente é interessante isso. Eu lembro de livros que estão aqui que eu li há mais de 20 anos, eu consigo abrir o livro e te mostrar uma informação nele. Mas algumas coisas sobre filme, sobre cinema, sobre cultura pop, vai para a memória de curto prazo e eu esqueço logo. Eu confundo muito atrizes e atores às vezes, então a minha esposa vive rindo de mim, Rodrigo, não é essa, é a fulana de tal, você entendeu? Então a gente começa muito a ter esse tipo de confusão, então não vou me penitenciar disso não. A minha mente seleciona aquilo que quer guardar e o que não quer põe na memória de curto prazo. Então, para evitar isso, eu anotei no celular algumas coisas do filme que eu fui assistindo ali e passei do celular para o computador e não vou mentir, estou com a minha cola aqui do resumão que eu fui fazendo do filme enquanto em voo. Repetindo o que eu falei, não sou especialista em cultura pop, tá certo? Eu apenas assisti o filme, lembrei de alguma coisa da série Marvel que eu assisti, que eu li quando criança, que contei para vocês, e fui tecendo as minhas alocumbrações, os meus comentários. Então pode ser que alguma coisa seja um pouco imprecisa, mas vamos lá. Os personagens, os eternos lá, você tem Ajax, Cersei, Ícaris, o Kingo,
que é um indiano, Duende, o Fastus, você tem Druig também, o Gilgamesh, e tem Tena e tem a Sprite, que na versão original era um menino e eles mudaram para uma menina. Até eu pensei, porque eu também lembro que um dos personagens, o Ajak, nas revistas em quadrinhos era um homem. Agora colocaram uma mulher, né? Será que... E a menina também... Tinha um menino no passado, nos quadrinhos. Será que mudar para mulher não seria uma forma de empoderamento feminino para que o filme dialogasse também com os movimentos feministas? Não sei, é uma impressão minha. Se alguém conhece mais, pode falar se essa era a intenção dos diretores ou não. Mas eles mudaram o sexo dos personagens. E outra coisa que eu fiquei me perguntando, por que alguns personagens, certamente, eles copiaram da mitologia grega, mas eles mudam o nome. Por exemplo, a grande deusa Atena, que era a deusa da guerra, da batalha, aqui ela é apenas Tena, sem o A. Tem até uma hora do filme lá que alguém fala assim, Atena, como na mitologia, ela falou, Tena, sem o A. Dando bem claro que ela não queria ser confundida com aquele nome da mitologia. O Ícaris me lembra muito o Ícaro. O Ícaro, da mitologia grega, que ele e o pai dele fogem do labirinto do Minotauro, Dédalo e Ícaro, e ele pega e constrói, junto com seu pai, 2 asas, mas Ícaro voa até o sol derrete a cera que grudava as penas dessas asas e ele cai no mar Egeu e morre. Mas aqui é Ícaris. Eles mudaram também o Hefesto da mitologia grega, que é apenas Fastus. Hefesto virou Fastus. Eu não sei, mas eu fui pegando essas correspondências, elas parecem ser, assim, vou até criar uma frase, você vai entender, coincidência demais para ser só coincidência. Havia determinados momentos do filme que eu parecia estar lendo de cara a cosmogonia, agora você já sabe o sentido, grega. Porque ali você tem, na cosmogonia grega, você tem os grandes deuses, seres etéreos, mas que tiveram um começo, apesar de etéreos, tiveram um começo. E que eles criam ali 3 tipos de filmes. Você tem os centimanos, você tem os titãs e você tem os ciclopes. Aí você tem aqui também aqueles seres que são os desviantes, que têm ciúme dos Eternals, assim como também os centimanos tinham ciúme dos titãs. E, bom, como é que a gente explica isso aqui? Aí depois tinha muita coisa, o próprio Gilgamesh, que é um dos personagens, e você vai ter a história do Gilgamesh em vários momentos ali, e em muitas partes eu também me deparei com a história bíblica. Quando você pega a Circe, que aliás parece muito a Circe da mitologia grega, de novo mudando o nome, ela tem justamente um caso com o outro personagem agora, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele, tá vendo que vai esquecendo na memória de curto prazo? Eu anotei em algum canto aqui, que é o Ícaris, claro, é o Ícaris, que ele parece até o Adão e Eva no início, porque parece os dois criados pelos Eternals, e eles contemplam a Terra, eles têm quase que uma união ali, depois aparecem os outros que vão sendo formados. E eles vêm para a Terra há 5.000 anos atrás, na época da Mesopotâmia, tá certo? Na época da Mesopotâmia. E eles vão vivendo várias eras da humanidade ali, da humanidade. Aí quando chegou no nome do Deus Juiz, que é o principal dos Eternos, que cria e julga, aí eu falei, não, será que é só coincidência? O nome dele é justamente Arishem. Arishem. E, gente, a forma como os judeus referem-se ao Eterno, ao Deus, para não pronunciar o nome de Deus, os judeus às vezes se referem a ele como o Eterno, ou como Hashem, o nome Hashem. Aí eu pensei, será que esse Arishem seria uma corruptela de Hashem? Ou seria Arié? Ari é leão, é a abreviatura de leão, Arishem, o leão de Deus. Porque esse Arié é um nome comum em hebraico, Ariel, leão de Deus, Arié, leão, Ari é a abreviatura de alemão, Arishem, o leão de Deus. Bom, levando-se em consideração que Hollywood foi criada por judeus e que hoje muitos dos diretores, roteiristas, são judeus,
eu ainda continuo apostando que não é mera coincidência. Eu não lembro se nos quadrinhos o Eterno tinha esse nome, Arishem. Eu não lembro, sinceramente eu não lembro, porque os quadrinhos eu li quando eu era adolescente. Eu lembro pouquíssima coisa. Mas o fato é que ele está ali. E ele é ao mesmo tempo o Deus criador, o Deus destruidor, porque ele destrói a Terra, né, permitindo a emergência de um Tiamat. Aí quando falou Tiamat, eu lembrei de novo da mitologia sumeriana. O Tiamat da mitologia sumeriana é um dragão alado, feminina, e a criação é dada justamente por concepção, batalha, relação sexual entre os deuses, gestação. Na mitologia grega também, a Terra, Gaia, fica grávida primeiro de Uranus, aí Uranus vai, sobe, depois fecunda a Terra e ela nasce vai dando origem aos seus outros filhos ali, que Uranus vai justamente prendendo na barriga dela. É muito parecido, tanto com as mitologias quanto com a narrativa da Bíblia. Ainda mais, quando eu fui pegando aqui mais à frente, eu vi algumas coisas, eu falei, gente, isso aqui é que parece mais com a Bíblia mesmo. Por exemplo, quando eles vão ali conversar, quer ver? Eu notei aqui uma coisa interessante, só um segundo aqui. Olha aqui, por exemplo, tem uma hora que o duende ele vai fazer uma ironia quando eles descobrem que o Deus Todo-Poderoso está querendo destruir a Terra através da gestação. Aí o duende tem uma hora que ele ironiza, eu até copiei, ele fala o seguinte, mas o que vocês vão fazer? Separar todo mundo em casais e embarcar numa arca gigantesca? A referência óbvia ao dilúvio, e também nos mitos sumerianos que tem ali, o épico do Atrahasis, que fala de uma arca onde uma família é salva, o Utnapishtim, o próprio épico do Gilgamesh, tem uma hora lá que fala de Utnapishtim, que é salvo das águas do dilúvio. Aí mais à frente também, tem uma hora que os Celestials se referem à humanidade como a Adum, que me lembra o nome Adam. Aí tem uma hora que o Ajak está conversando lá também com uma outra heroína, e ela fala o seguinte, eu servi, justamente, o Ícaris está falando com a Ajak. Aí a Ajak fala o seguinte, olha, eu servi a Arishem, parece muito Hashem, o Todo-Poderoso, o Deus, eu servi por milhares de anos. Aí ela fala, mas agora eu desconfio dele. E o que a fez desconfiar do Todo-Poderoso? Quando ela começou a andar com a humanidade. E a conhecer os risos, as alegrias, os erros da humanidade. Aí na hora que eu vi esse diálogo dos dois, eu falei assim, que interessante. Aí eu escrevi aqui no celular. A fé na humanidade implica em descrença na divindade. E não pense que isso é coisa pueril, não. A fé na humanidade implica em descrença em relação à divindade. A fé na humanidade implica em descrença em relação à divindade. Essa é justamente a tônica do humanismo. E tem muitos midiáticos aí, muitos influencers que batem no peito e falam com orgulho. Eu sou humanista. Eu sou humanista. O que importa não é a vontade de Deus, é a vontade da humanidade. É por isso que a síntese do filme é tudo isso, tudo na Terra é compreensível, é elogiável. Como eu falei, eles querem ser politicamente corretos em tudo. Por isso que colocaram lá uma personagem surda-muda que eu falei, um deles que tem uma relação homoafetiva, que é homossexual, um outro lá que é indiano. Até Bollywood foi colocado ali. Só que curioso, né? Bollywood foi colocado, mas de uma maneira assim ridícula, se você for olhar. Eles tentam ser politicamente corretos, mas não sei se conseguem tantos, porque Bollywood, para quem não saiba, é a versão indiana de Hollywood. E eles vendem mais do que Hollywood, porque a Índia tem mais de 1 bilhão de consumidores. Então, mesmo que Bollywood fique só lá, e os filmes de Bollywood são sempre retratados por nós ocidentais como sendo filmes assim, pelo nosso ponto de vista, nossa cultura, nosso gosto, como sendo filmes toscos, bregas e tudo mais. E eles põem lá justamente um personagem que, inclusive, ele vai lá e ele faz o papel de um ator de Bollywood. Ele faz justamente o papel de um ator de Bollywood. Eu vou pegar aqui, notei o Kingo. E curioso, quando ele faz o papel em Bollywood, ele faz o papel justamente de quem? Do Ícaris, que é o branco. Então, se eu quiser fazer até uma análise aqui, meio Foucaultiana, né, de Foucault, disso aqui, você vê ainda uma ideia colonialista, né?
Ele era um super-herói como o Ícaris, embora o Ícaris fosse mais poderoso, mas quando ele vai para o cinema de Bollywood, ter vida com os mortais, ele não faz um papel dele mesmo, ele faz o papel do Ícaris e mostra com orgulho lá, eu represento você na tela. Quer dizer, você é meu ídolo também. Então você vê uma questão ainda de supremacia branca aí, se você quiser olhar, ou quem sabe colonialista, mesmo o filme tentando ser politicamente correto, abraçando todas as minorias possíveis. Embora só faltou um anão ali e um índio, né? Só faltou um anão, um índio e um judeu no filme, porque o resto, todas das minorias eles procuraram, de uma maneira ou de outra, incorporar ali para ser politicamente corretos. E talvez aí que foi a bagunça que o filme virou uma salada de frutas. Mas eu não quero me deter nessa salada de frutas, não. Eu quero me preocupar com o contorno bíblico que tudo dá. Ainda nesse diálogo que eu estava falando com vocês, do Ícaris, justamente onde ele conversa ali e eles dizem que eles perderam a fé em Arishem. Isso aqui me chamou muito a atenção. Na verdade, a Jaque que perde a fé em Arishem, o Ícaris ainda mantém. Aí, nesse diálogo, tem uma hora que ele fala o seguinte: quanto tempo nós temos para fazer todo o trabalho? Ela fala o seguinte: 7 dias. Depois que ela fala 7 dias, ele fala: isso é bom. Agora podemos completar a nossa missão. Gente, pareceu muito com o Gênesis, porque em 7 dias Deus fez o céu, a terra, tudo. Disse, é tudo muito bom. É muito bom, depois que Deus criou tudo, falou, e viu Deus que era bom, e aí fala que Deus completou a sua obra. Será que foi uma coincidência ou os autores colocaram de propósito ali, como todas as outras referências às mitologias? Agora, de novo, eu repito aquilo que eu falei, o humanismo que o filme apresenta. Eles propõem, porque eles também dialogam com a ciência, não é só com as mitologias, não. Tem uma hora lá que a Ceci, ela está indo trabalhar no Museu Britânico, no Museu de História Natural de Londres, e ela passa e cumprimenta um busto de Darwin. Um busto de Darwin. E ela ensina ciência. Aí tem o cientista, que ele justamente, que é o Fastos, ele quer fazer uma mente superior, uma mente integrada de todos, para juntos vencerem os inimigos. Ele tentou fazer essa mente integrada antes e não deu certo. Aí teve a bomba atômica, onde ele fica ressentido e não quer mais trabalhar com ciência. Aí depois, junto com os outros Eternos ali, ele quer criar uma mente única para juntos vencerem o plano. E também ele quer criar uma teoria de tudo, que aliás é o que Einstein morreu tentando criar, e Stephen Hawking também, a teoria de tudo. A teoria M. Eles dialogam com a ciência também. Agora, outra coisa que me chamou a atenção é que no final, eles desafiam o grande deus Arishem e ele aparece no final. Ele aparece no final e fala com eles assim: eu não vou matar a humanidade. Primeiro revelam que ele é um deus cruel. Porque, de novo, dialogando com ciência e mitologia, eles falam também da lei da entropia. Tem uma hora lá dos diálogos que eles falam: olha, no universo tudo são troca de energias. E para que um novo universo surja, alguém tem que morrer. Então, aí, por isso eles justificam que a Terra foi um criadouro desse ser que vai se levantar e quando ele sair desse ovo que é a Terra, vai destruir a Terra. Mas ele vai dar a luz a outros mundos. E os próprios Eternals que estão vivos, eles são criação também de alguém que foi destruído antes. Então, ou seja, o universo sempre é uma constante de morte e renascimento. Morte e renascimento. Pega essa frase, morte e renascimento. Então é necessário a destruição. Eles impediram o mundo várias vezes, mas eles não podem, porque se impedir esse nascimento desse desviante do mundo que vai trazer um novo mundo, eles vão impedir a continuação da criação. Então o dilema é esse. Vamos manter a Terra viva e impedir a criação, ou vamos deixar a criação acontecer e matar a população da Terra toda? Aliás, nisso eu fiquei até com uma dúvida, se o pessoal que é nerd conseguir me ajudar, porque tem uma hora que eles fazem referência ao Thanos. Gente, o filme faz referência a tudo. Eu fiquei pasmo, até o Batman e o Superman são mencionados no filme, que não são da Marvel, são concorrentes da Marvel. Até o Batman e o Superman são mencionados no filme.
Aí eu pensei, puxa, eles queriam ser politicamente corretos mesmo, né? Ecléticos ao máximo, até o Batman e o Superman fazem menção, mas tudo bem. Quando eles falam do Thanos, eu fiquei perguntando, tá, mas eles até mencionam que no episódio do Thanos, a metade da Terra morreu. Mas eles ficaram parados. Houve uma justificativa ali que eles não lutaram contra o Thanos, porque eles só lutam as lutas dos desviantes na Terra. As próprias guerras da Terra, eles deixam acontecer. Tá, mas o Thanos era uma guerra universal também. Por que eles não intervieram? Por que ficaram calados? Eu pensei duas coisas. Pode ser uma forma que o filme achou de fazer alguma ligação entre eles e os outros filmes do Marvel e criar um remendo que não colou muito, porque eles deveriam participar da guerra contra Thanos. Porque Thanos não era uma guerra da Terra, era uma guerra universal. Então houve um vacilo aí do roteiro. Ou, segunda opção, tem uma hora lá que eles falam sempre das memórias. Até Atena tem esse problema com a memória. E eles falam que eles podem sempre apagar as memórias e reviver várias vidas. Eu falei, será que não está aí abrindo uma portinha para reencarnação também? E eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei pensando nisso. Eu sei que o filme apresenta uma visão de Deus, que é justamente a visão que o mundo humanista apresenta. E aí, que vem o perigo? Um Deus que tem as criaturas da Terra apenas como capricho. Um Deus do deísmo. O que é o deísmo? Aquela filosofia que tomou corpo com Voltaire, que dizia que Deus criou o mundo e abandonou o mundo, porque os próprios Eternals falam assim, a gente não consegue falar com ele. Essa mensagem subliminar é forte. Para que orar? Deus nos abandonou à própria sorte. Ele não está aqui. Ele apenas criou e nos deixou aqui chocando aquele ser que vai destruir o mundo e vai criar outro. Terceiro, os desviantes, que, se eu me lembro bem, nos Marvel's Comics anteriores, eram anjos caídos, aqui eles até no final são bons, porque eles não querem, na verdade, destruir a humanidade. Eles comem a humanidade para impedir que esse emergente surja causando caos. Então eles comiam a humanidade, os desviantes, não porque eles queriam a energia humana, mas queriam impedir que a humanidade crescesse demais, alimentando o emergente para que ele pudesse desbrotar, porque esse emergente ele suga a energia dos habitantes da Terra. Então, quanto mais habitantes houver na Terra, mais forte ele vai ficando para poder crescer, eclodir o ovo da Terra e dar início. Então, os desviantes estão evitando isso. Em outras palavras, os seres caídos não são tão ruins assim, eles não são tão anti-heróis. Talvez uma questão de compreendê-los. Também, quando a Jaque fala com o Ícaris, eu fui conhecer a humanidade com seus risos e tudo mais, as guerras deles, eles sofrem. Ou seja, os erros da humanidade são compreensíveis. Na verdade, eles não são tão maus assim. Eles não são tão maus assim. Aí eu peguei e falei assim, puxa vida, isso aqui eu achei bem complicadinho. E é interessante que no finalzinho do filme, e essa mensagem sempre fica muito, muito forte, né? É sempre uma mensagem para levar as pessoas a questionarem a Deus. E olha a sutileza. No final, quando eles terminam tudo e eles descobrem que Arishem não era um Deus de bondade e justo, era um Deus apenas que brincava com o cosmos através de criação e destruição, aí, naquele momento, aquela personagem que faz o papel da heroína surda-muda, ela conversa com eles ali em sinais e pergunta assim, será que existem outros celestiais em outros planetas que vão descobrir a verdade como eles descobriram e aceitá-la? Que verdade? A verdade é que Arishem não é um bom Deus. Ele é um Deus que mata para criar. Mata para criar. Ele não é um bom Deus. Qual outra verdade que eles descobriram? Que apesar de serem filhos de Arishem, Hashem, eles podem desafiar o propósito dele. Terceiro, desafiar o propósito final e vencer. Terceiro, eles mostram que não compensa amar Arishem e que não compensa destruir a humanidade por causa do desígnio dele. Isso também é sério.
Ou seja, não pode haver juízo final de Deus, porque a humanidade não merece ser destruída. Aí vem o arremate, essa que é surda muda, ela responde que talvez existam alguns sim. E que, abro aspas, a verdade os libertará. Quem disse a verdade vos libertará? Foi Jesus. E o filme cita justamente uma frase de Jesus para distorcer o ensino de Jesus. A verdade vos libertará. É curioso que o diabo no Jardim do Éden também falou com Adão e Eva, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. No deserto da tentação, ele novamente aparece a Cristo, citando as Escrituras. Está escrito. E agora, de novo, eu vejo uma filosofia satânica citando novamente as palavras de Cristo. A verdade vos libertará. E aí vem a última cena. Aí nessa última cena, eu já preveni que talvez eu ia dar spoiler. Arishem aparece gigantesco e cerca os Eternals para chamar a atenção deles, porque eles impediram a destruição da Terra. E ele fala assim, vocês impediram que o emergente nascesse, vocês sacrificaram um celestial para salvar a humanidade. Por esta razão, eu vou poupar a humanidade, mas eu voltarei para trazer o meu juízo e para ver se nas memórias deles, eles merecem viver. De novo, outra sutileza. O Deus que cria, poupa devido à morte de um Deus e promete voltar para trazer o juízo. A Bíblia também fala que Deus cria a terra, através da morte de Jesus ele poupa o mundo e voltará para trazer o juízo. Mas o juízo sobre o quê? Não é sobre as memórias, as lembranças. É o juízo sobre os atos deles. E esse detalhe das memórias, por que ele falou que ia trazer para ver se pelas memórias eles mereceriam viver? Essa que é a questão. Por que a memória das pessoas é que vai ver se elas mereceram ou não viver? Aí eu me lembro que quando a Sprite estava reclamando que ela queria crescer e envelhecer e ter família, ser como humano, ela falou, eu invejo você porque vocês estão vivendo como humanos. Eu quero viver como humano. Aí ela fala, eu quero viver e no final morrer, mas morrer tendo a certeza de que eu vivi uma vida bem vivida. Só isso. É morrer com a certeza que eu vivi uma vida bem vivida. E o que é viver a vida bem vivida? É fazer o que eu quero. Não negligenciar os meus gostos, o meu apetite. Não sofrer paranoias de um desígnio criado por um Deus que, na verdade, tem que ser combatido e não adorado. Essa é a síntese do filme. E para terminar aqui, como eu iniciei esse comentário falando que não há nada novo debaixo do sol, eu puxei ali da estante um velho livro que eu escrevi há muito tempo, em 1996, e nunca publiquei. A minha dissertação de mestrado lá na Faculdade dos Jesuítas, a Cristologia de Santo Irineu a partir da Diversos Héreses. Quando eu publiquei essa dissertação de mestrado, eu estudei muito um movimento que surgiu ali, provavelmente no final do primeiro século, chamado gnosticismo. Esse movimento queria fazer uma mescla entre cristianismo e a mitologia grega em redor. E a filosofia grega também, que naquela época era muito mística. Por quê? Muitos gnósticos achavam que o ensinamento puro e simples do evangelho era muito tosco. Há alguns autores que pensam que as raízes do gnosticismo podem chegar até a época do apóstolo Paulo. Pode ser. Só não confunda gnosticismo com agnosticismo. O agnóstico é um posicionamento moderno de pessoas que dizem assim, eu não sei se há Deus ou não há Deus, é diferente do ateu. O ateu diz que Deus não existe, o crente diz que Deus não existe, o agnóstico diz eu não sei. E há subvariantes também, agnosticismo mais extremado, moderado, etc. Mas aqui eu não estou falando de agnosticismo, e sim de gnosticismo. Depois você pesquisa um pouquinho sobre isso aí. Eu posso até fazer um vídeo na frente, porque é longa a história do gnosticismo. Mas em síntese, há várias correntes gnósticas.
muitos dos primeiros gnósticos, que nós vamos ver ali no contexto do apóstolo João, queriam juntar, fazer uma mescla entre cristianismo, filosofias e mitologias gregas e mitologias do mundo antigo, especialmente o mundo greco-romano, porque assim talvez podiam fazer o evangelho ficar mais interessante. Por exemplo, no mundo greco-romano, era impossível que uma divindade real se materializasse. No paganismo não tem problema, porque você tem um politeísmo, onde um Deus menor pode até encarnar, mas o Deus Supremo nunca. E a Bíblia fala do Deus Supremo que se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso que o Evangelho de João aponta tanto Jesus encarnado, porque para os gnósticos cristãos, Jesus não encarnou, ele aparentou ser um ser humano. Aparentou apenas os docetistas. Ele era um filho de Deus apenas no sentido eterno. E assim como Deus, para gerar o seu filho, tem que ter uma mulher, então tinha Deus, o Todo-Poderoso, tinha a esposa Sofia, que geraram o filho Jesus. E depois nas emanações de Deus vieram outras divindades menores, até ser formada a Terra. Você pega muito ali a cosmogonia grega relida. Aí alguns gnósticos, tentando preencher aquela lacuna da infância e juventude de Jesus, escreveram os evangelhos gnósticos, onde Jesus era transformado num mestre de sabedoria, como aqueles ali do platonismo, do neoplatonismo e outros mais. Bom, eu não vou dissertar tudo sobre os gnósticos aqui, que iria muito longe, mas eu vou dizer que João combateu muito esse movimento. Muitos na igreja ficaram contaminados por isso e abandonaram a fé apostólica, seguindo os gnósticos do final do primeiro século, início do segundo, terceiro século. E João termina uma das suas epístolas, que era Judas, aliás, termina uma das suas epístolas, que também fala a respeito de tudo isso, dizendo o seguinte: Judas, verso 17, porque Judas não tem capítulo. João combateu e Judas também. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas paixões ímpias. Alguns comentaristas pensam que Judas dissidentes de maneira geral, e que ele morreu antes do movimento gnóstico. Outros pensam que não, que aqui ele já está falando de alguns movimentos gnósticos que já estavam existindo em seu tempo. Aí diz: são estes os que promovem divisões, seguem seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então é isso que eu tentei fazer ao expor para vocês a análise desse filme. Estou tentando ser compassivo com alguns que têm dúvidas. Estou tentando alertar alguns jovens que talvez estão assistindo sem perceber o que está por detrás daquilo. E estou conclamando que você pode até assistir o filme, se não estaria sendo incoerente em dizer não assista se eu assistir. Mas nunca deixe que isso substitua o seu estudo da Bíblia Sagrada, nem determine
a sua cosmovisão de uma maneira diferente daquela determinada pela Bíblia Sagrada. Tá bem, pessoal? Espero ter ajudado aí com o meu comentário sobre o filme Eternals. Eu tinha outras coisas para falar, mas o vídeo já está ficando longo. Tem muita coisa que eu não falei. E vamos ser coerentes e vamos ter equilíbrio, tá certo? Temperança nas coisas. Não vamos aderir ao mundanismo de maneira assim exacerbada, nem vamos ficar numa bolha a ponto de não alertar os jovens para algumas filosofias sutis que estão indo aí. E não pensem que mensagem subliminar é teoria da conspiração. Ela existe. E se você não cuidar, ela pode fazer a sua cabeça. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E não esqueça de clicar aqui no link da Bíblia Comentada com Rodrigo Silva e também fazer parte do nosso time de estudiosos da Bíblia, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Eu aguardo você. Um abraço, tchau, tchau.